Meus irmãos, meus queridos irmãos de leste a oeste, norte a sul, Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui no QTH de Ouriche. Que Deus abençoe. Trazer uma palavra para vocês aí. Está registrado aqui no livro de João, capítulo 19. E a Bíblia está aberta aqui no livro de São Mateus, capítulo de número 11. E o dicionário aberto aqui falando sobre sacrifícios e oferta, amém? Deus abençoe a vocês. Meus queridos irmãos, aqui fala sobre então, por isso, se irmão pode abrir em João capítulo 19. João capítulo 19 está falando. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhes bufetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vos apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Amém? Nós vemos que Jesus não praticou crime algum. Os irmãos podem ver no Evangelho de João, capítulo 19. Jesus não praticou crime algum. Foi o segundo Adão que veio à terra. E esse segundo Adão, irmão, não pecou. O Filho de Deus, conhecido como Filho de Maria. Ele não pecou, ele ficou os 33 anos nessa terra, depois regressou à terra natal. Com 28 para 30 anos ele foi batizado no Rio Jordão. E nós vemos, irmão, que ele sofreu muito por nós, foi chicoteado, foi chicoteado com chumbo na ponta do chicote, arrancar pedaço de carne do corpo de Jesus. Jesus sofreu muito, foi transpassado com a espada pelo soldado romano, foi colocado uma coroa de espinho, foi posto uma coroa de espinho na cabeça, o sangue foi cuspido no rosto. Jesus sofreu muito, mesmo que exista alguém que diz que vai morrer pela humanidade, mas não tem condições de salvar, porque o único que não pecou foi Jesus. Jesus disse: esse corpo vocês derribam, mas ao terceiro dia eu levanto. E ao terceiro dia ele levantou, assim como diz a palavra de Deus, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou com o corpo de glória. E aí quando ele ressuscitou, ele falou: todo o poder foi me entregue no céu e na terra, todo. Não foi só um pouco, nem quase todo, nem quase todo, mas sim todo o poder. Todo o poder foi entregue a Jesus. Ele está como advogado e ele vai vir como juiz para julgar todos nós. Uns para receber recompensa, o galardão, o pagamento, outros para ser atirados dentro do inferno. Os cabritos, as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. As ovelhas vão adentrar no céu de cabeça erguida e os cabritos vão ser atirados dentro do inferno, amém? Aí nós vemos aqui, irmão, também aqui na Bíblia, em São Mateus, capítulo 11, versículo, os irmãos leem o versículo 28. Disse Jesus: Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, irmãos? Então Jesus está convidando ainda as pessoas. A única que pode salvar a alma dos seres humanos é só nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Ele não mudou, irmão, e nem mudará. Jesus é o mesmo. Jesus veio, passou 33 anos nessa terra, sofreu muito, foi muito mal visto, mal recebido na terra. Foi muito mal recebido na terra, mas muito bem recebido no céu, porque ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo. Lá em Gênesis capítulo 1, irmãos, irmão pode ver ali em capítulo 1, Deus diz: num princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e havia expansão sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, está escrito lá com letra maiúscula, e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. E lá no versículo, parece que não fala mal, 26, diz assim: Deus também disse: façamos o homem a nossa imagem conforme
a nossa semelhança. Amém, irmãos? Nós vemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali, logo no primeiro capítulo ali do livro de Gênesis. Livro de Gênesis, primeiro capítulo. Gênesis tem 50 capítulos. Lá do 37 para frente fala sobre José. José que passou por tudo aquilo. José tinha sonho. E ele sonhou, sonhou com o sol e a lua. O sol e a lua, o pai e a mãe. Sonhou com os molhos, que eram os irmãos dele que vinham, se prostravam ali perante ele. E nós vemos, irmão, que ali fala sobre os molhos, né? Que os molhos vinham e ficavam ali sobre ele. E nós vemos que José passou por tudo, aí foi vendido 2 vezes, né, irmãos? Se não fala a memória, a terceira vez, ele foi vendido. Jesus Cristo foi vendido, José foi vendido por 20 moedas de prata. Jesus Cristo foi vendido por 30 moedas de prata. O Judas Iscariote vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Nós vemos que Judas Iscariote, o traidor, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E nós vemos que a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, em Ageu 2, versículo 8, diz que, né, que o Senhor, ele é dono da prata e do ouro. Então aí um dos apóstolos de Jesus vendeu ele por 30 moedas de prata, vendeu apenas por 30 moedas de prata, o homem que é dono da prata e do ouro. Jesus Cristo é dono de toda a prata e todo o ouro, é dono de tudo. Todo o poder no céu e na terra foi entregue a Jesus. Jesus é Deus, amém? Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde e proteja cada um dos irmãos, tá bom? E aqui no dicionário está falando sobre sacrifícios e oferta, irmão. Sacrifícios e oferta. Diz assim, Daniel 12, versículo 7, Jeremias 7, versículo 21, onde o profeta sugere ironicamente a obliteração da distinção entre os mesmos, igualmente incluídos entre os corban, enfim, enfileiravam-se as ofertas, incluentes ofertas, oblação, as ofertas de cereais, Levítico 2, as primícias, brick, clean e molho da oferta movida de 16 de Nissan a massa da festa das semanas e os dízimos, né? Tá falando sobre aí as ofertas da semana e os dízimos. Nós vemos aí que fala no livro de Levítico 2, amém? E nós vemos prosseguindo aqui, fala sobre teoria sobre os inícios no sacrifício. O sacrifício não se confinava a Israel entre as nações da antiguidade. Segue referência, Juízes 16, versículo 23. E também 1 Samuel, capítulo 6, versículo 4. 2 Reis, capítulo 3, versículo 27. E também no capítulo 5, versículo 17. E muitos paralelos das nações circunvizinhas têm sido aduzidas como explicação dos sacrifícios dos israelitas. Letra W, ponto, letra R, ponto. E aí, irmão, nós vemos que quem quiser aprender, é muito bom estudar um pouco. Eu estou lendo um pouco aqui desse dicionário. Está falando sobre sacrifícios e ofertas. Nós vemos que sobre sacrifício, oferta e dízimo vem de longe, vem antes da lei, depois da lei, e também no Novo Testamento, Mateus 23, versículo 23, Jesus dizendo, ao que Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dizem mais o endro, hortelã, e o cominho, e desprezar o mais importante da lei, o juízo, a fé e a misericórdia. Deverão, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Amém? Deus abençoe. Aí uma palavra aí
para os irmãos que interessam aí nos 4 cantos da terra. Tá bom, irmãos? Eu li João capítulo 19 aqui, um pouquinho. Também Mateus capítulo 11, versículo 28, um pouquinho. E também um pouquinho aqui dicionário, que dicionário tem muitas palavras difíceis de pronunciar, mas se a pessoa se dedicar, estudar, aí a pessoa fica lendo melhor do que nunca. Mas é preciso estudar, é preciso realmente procurar ficar a par. Eu li esse dicionário um pouco, é difícil eu ler, mas realmente tem umas palavras difíceis de pronunciar. Amém? Que os irmãos sejam abençoados, que os irmãos receberam a bênção.